Hoje nós vamos compartilhar com vocês todo o processo que a gente teve para conseguir nossa autorização de residência aqui em Portugal. Vamos dividir dicas, detalhes, insights que a gente teve ao longo dessa jornada. Então, bora pro vídeo! E então, a gente sempre teve vontade de viver fora. Não sabíamos aonde. E eu tava atendendo uma cliente, como eu trabalho em salão, e a gente tava conversando, e ela me disse que ia ser a última vez que eu ia atender ela, porque ela ia vir morar pra Portugal. E, obviamente, eu queria saber qual foi a forma que ela usou pra viver fora, porque nós tínhamos ideia, juntamos dinheiro algumas vezes antes da pandemia pra viver, na altura era na Irlanda, né? Que era o que a gente queria. E então, como ela disse que ela tinha conseguido vir e de uma forma legal, chamou muito a minha atenção. Eu perguntei como que ela conseguiu. E ela tinha uma advogada. E essa advogada fez todo o trâmite dela pra ela vir legalmente aqui pra Portugal. E ela veio com visto de estudo na altura. E pra gente também era bom porque o Heraldo queria fazer especialização na área dele. Então era uma forma de a gente vir legalmente, né? Sim. Aí, a partir disso, a gente entrou em contato com a advogada. Sim. Ela mora aqui em Portugal mesmo, em Cascais. Sim. A gente fez uma videochamada com ela e, a partir dessa videochamada, a gente colocou para ela o que a gente tinha de interesse de vir para cá. Ela trouxe possibilidades pra gente aplicar de forma legal para vir para Portugal. A melhor opção pra gente era o visto de estudos. Que, no caso, como a Cris falou, eu viria fazer uma especialização. E ele iria vir com visto e eu iria vir como? E daí a gente decidiu casar em um mês, né? Sim, de um mês pro outro. De um mês para o outro a gente casou. Justamente pra gente conseguir fazer o agrupamento familiar, que era algo que a gente já sabia. Eu acho que a maioria das pessoas entende mais ou menos como que é. Uma pessoa tá legal e a outra consegue entrar como reagrupamento familiar, né? Era uma forma que a gente achou de conseguir vir. A gente casou um mês depois pra conseguir isso. Só que, mais ou menos nessa altura, de um mês depois, tava entrando em vigor o novo visto de procura de trabalho. Portugal tem um visto de trabalho, mas tu tem que conseguir o trabalho estando no teu país de origem. E eles criaram um visto de procura de trabalho que era para você vir para cá procurar trabalho. Cada um solicitou um visto, né? Sim. Que seria mais fácil. Por conta do visto ser um visto novo, tinha sido aprovado naquele momento, a gente tinha medo de fazer alguma coisa errada. Então a gente optou por fazer com advogado e acabou pagando para fazer todo esse processo. Mas eu acredito que qualquer pessoa entrando no site, procurando na internet, vai ter as informações ali e consegue fazer todo esse processo sozinho. Sim. Eles têm alguns pré-requisitos que a gente vai estar falando agora. Dando início no processo, a gente entregou a nossa documentação do Brasil para a advogada. Ela também pediu uma procuração minha e da Cris, para ter plenos poderes com o nosso nome aqui em Portugal, para solicitar algumas coisas. Ela cadastrou a gente no site do IFP, que é o Instituto de Ensino e Formação Profissional aqui de Portugal, que a gente ali vai dizer que tem interesse em vir para Portugal trabalhar. E dentro desse cadastro, a gente colocou uma carta de intenção também, que cada um fez individualmente. Nessa carta a gente coloca, falando um pouco sobre a gente, como que a gente bota nossas formações profissionais e quais áreas de interesse que a gente gostaria de trabalhar aqui em Portugal. Sim. Feito isso, a gente vai para a parte de solicitação do visto mesmo, que pelo que eu sei ela fez no site VFS Global. Dentro do site, na parte do cadastro, eu não sei dizer como que foi feito, porque isso foi tudo feito pelo advogado dentro do processo. A única coisa que a gente fez foi enviar os dados para ela, fotos, documentos, coisas que foi pedido. Sim. Dentre esses documentos também, alguns a gente teve que imprimir e enviar para o consulado, para a solicitação do visto, junto com o passaporte. Dentre esses documentos, a gente tinha que ter um seguro, tá? Esse seguro pode ser tanto o seguro PB4, que é feito pelo site do governo do Brasil. Que é o seguro de saúde, né? Sim, seguro de saúde. Ou como você pode fazer ele privado também. A gente aconselha que seja feito o PB4, que é de graça. Não paga nada. É de graça, é um direito de todo mundo, então... Sim. Eu e a Cris solicitamos no mesmo dia. E o meu chegou em 2 semanas. Sim. E o da Cris... Demorou um mês e meio. Não apareceu, ela solicitou de novo. A gente acredita que após solicitar de novo, o prazo foi jogado para frente. A gente também teve que mandar o comprovante bancário, cada um da sua conta individualmente, de 3 salários mínimos portugueses. Na época eram... 760 euros o salário mínimo. E agora já está... Em 820. A gente teve que pegar também antecedentes criminais. Se eu me lembro bem, foi feito no site da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Sim. Eles emitem uma folha dizendo que tu não tem passagem pela polícia, para ficar mais fácil. A gente também teria que comprovar que a gente tinha onde ficar em Portugal. Então a gente poderia ter algo alugado, a gente poderia ter uma carta convite de alguém, tipo, assumindo a responsabilidade que a gente ficaria na casa dessa pessoa. A gente já alugou uma casa pelo Airbnb. Próximo à Ria de Aveiro aqui, que a gente não conhecia, mas agora a gente já conhece. A gente arrendou por 15 dias, que era o que era pedido da solicitação. A gente arrendou por 15 dias. Isso mais pra frente a gente vai voltar. A gente tinha que ter
a passagem de ida e volta comprada. Uhum. Isso é muito importante. E aí que entra o ponto, né? Porque Sim. imagina, a gente fez a solicitação ali a gente estava juntando os documentos em novembro e dezembro. A gente já queria vir em janeiro, lembro na altura. Mas aí a questão é, demora quanto tempo para ser o visto aprovado? E se o visto for aprovado, a gente precisa, porque a gente manda o passaporte para Curitiba, a gente manda toda essa documentação com o passaporte. Como é que vai ser aprovado e tu não tem ainda o passaporte? Enfim, iria ficar muito em cima da hora. Então eu lembro que na altura a gente comprou pra fevereiro e a gente teve que cancelar e jogar pra março porque a gente achou que não ia dar o tempo, né? Por ser muito, muito próximo. Sim. Enfim, eu sei que esse tempo é muito confuso, porque cada um vai... Eu acho que o visto não é regra de quando vai ser aprovado, né? O nosso demorou um mês, mas pode ter pessoas que demorem mais ou até menos. Sim. No caso, o visto pelo trabalho tem uma validade de 4 meses. Uhum. Caso você não consiga trabalho e esteja inscrito no IFP, você pode solicitar uma prorrogação por 2 meses. Então, ele tem uma validade de 6 meses. Sim, sim. Então, basicamente, a gente comprar a passagem de ida próximo do dia que foi emitido o visto e a de volta depois de 4 meses. Exatamente. Então, a gente meio tem que fazer as contas. O visto vai chegar em tal data. No fim, deu tudo certo. Também não sei se eles olham a passagem que a gente manda. Sim, eu acho que provavelmente sim. Para marcar. Sim. Se eles fazem isso também, eu acho que não pode comprar muito perto da data de envio. Da solicitação, porque vamos supor que tu mande, demora 2 meses e já passou tua passagem. Já passou tua passagem, já perdeu passagem, daí o visto, se ele for aprovado, ele vai ser com base na passagem e provavelmente é um problema muito maior. O que a gente indica é, se comprar, pelo menos compre no mínimo com 2 meses para frente de diferença da solicitação, exatamente, para você ter um prazo e eles também têm um prazo até porque se precisar atualizar, como aconteceu com a gente teve que atualizar alguns papéis ali que eles pediram, então para tu ter tempo de enviar de novo e eles fazer, enfim, para todo esse processo correr certo. A gente também fotos 3x4 e um formulário que sai no site da VSF Global, que a gente preenche alguns dados também da gente para enviar junto com os documentos. Sim. Vale lembrar também que, dependendo da região do Brasil que você mora, o consulado é diferente. Exatamente. O consulado mais próximo da gente, como a gente é de Santa Catarina, sim, né? Sim. Foi o de Curitiba, no Paraná, que é o estado acima do nosso. Mas tem consulados em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, para a parte do Nordeste. Sim, sim. Então, dependendo da região que você mora, vai ser designado com consulado específico. Mais próximo, né? Sim, e aí os prazos podem variar. Sim. Não quer dizer que uns podem ser mais rápidos, outros mais demorados. Exatamente. Isso vale pesquisar qual consulado é o seu e quais as pessoas solicitaram e quanto tempo demorou. Sim, tentar ver na internet pessoas que já solicitaram. E então juntamos todos os papéis, foram 2 envelopes separados, porque são 2 vistos separados, o meu e do Heraldo. Enviamos para Curitiba junto com o passaporte vai para lá e a gente pagou uma taxa a mais para caso esse passaporte fosse extraviado, eles pelo menos devolveriam o preço do passaporte que a gente pagou, né, para fazer a solicitação do passaporte. Então a gente tinha um seguro para isso e a gente também fez o envio mais rápido, não é? A gente também pagou uma taxa para o envio ser mais rápido. Então a gente fez isso para ser mais seguro e mais rápido também. A gente enviou no dia 21 de dezembro e chegou lá dia 26 de dezembro. Então foi relativamente rápido. Solicitação, o que aconteceu? Eu lembro que veio um e-mail para mim, falando que precisava mandar mais um comprovante bancário. Foi no dia 13 de janeiro, lembrando que no dia 26 a gente fez chegou lá para eles a solicitação. No dia 13 de janeiro eles me mandaram um e-mail dizendo que eu precisava mandar novamente um comprovante bancário da minha conta, porque eu movimentava um pouco, que entrava e saía, então movimentava e eles queriam que tivesse o dinheiro ali parado, por isso eu digo, deixem o dinheiro parado enquanto tá tendo esse processo para eles não estranharem, sabe? No dia que tu vai buscar o visto, é bom esse dinheiro tá na conta, porque eles podem pedir para ver, se o dinheiro não estiver lá... deu ruim. Eu enviei novamente o comprovante e não me enviaram mais mensagem nenhuma, nem e-mail, nem nada. E no dia 1º de fevereiro, a gente recebeu e-mail dizendo que foi aprovado o nosso visto. Foi o meu e do Heraldo. Os 2 foram juntos aprovados. Mas também teve outro problema, que acho que tu não lembra, que teve essa questão do comprovante de renda dela, mas também veio um e-mail com o alojamento. Porque, verdade. Lembra? A gente tinha enviado o comprovante de 15 dias, como pedia para solicitar o visto. Sim. E eles queriam um comprovante de alojamento de 120 dias. Eles queriam um comprovante de alguma casa, de lugar que fosse ficar, no período total. No período total do visto, que era de 4 meses, né?
E lá fomos nós no Airbnb. Sim. O que a gente fez? A gente solicitou uma casa em que a gente poderia fazer o cancelamento 2 dias antes, como tem vários Airbnb que tem, que tu pode fazer até 48 horas antes. E a gente fez a solicitação e a gente pensou, olha, quando a gente for embarcar, ou antes de embarcar, os 2 dias antes, a gente cancela, porque a gente já vai estar com visto. A gente não recomenda, porque, olha, pode dar errado, mas foi essa forma que a gente achou. O que aconteceu? A gente não chegou a pagar, porque quando a gente mandou, a gente conseguiu o comprovante ali que tinha arrendado o alojamento, a gente já fez o cancelamento no Airbnb, e mesmo assim eles aceitaram o nosso visto, sim. né? E no fim a gente acabou cancelando até o de 15 dias. Até o de 15 dias. Porque no fim do ano, eu entrei em contato com um amigo meu que já estava aqui e a gente acabou arrendando um... Vim de casa, né, com um amigo nosso aqui, que é do Brasil. Mas a gente conversou com ele mesmo pra vir, isso era final de janeiro já. Sim. Final de janeiro, que foi que a gente mesmo decidiu vir. A gente acabou que a gente não usou. A gente não usou o Airbnb, mas a gente fez o trâmite todo pensando fazer certinho as questões do visto. E como a maioria das pessoas que vão pedir, não vão ter casa aqui, vão ter que arrendar alguma coisa. O visto foi aprovado, então a gente, agora tá tudo certo. Não. Esse processo de a gente arrendar casa aqui em Portugal com um amigo meu que estava aqui já, o senhorio queria o nosso NIF para colocar no contrato. Basicamente é como se fosse o CPF no Brasil, não é? Sim, é o número de identidade fiscal. A gente não tinha, não sabia como que pedia, Brasil. Não sabia nada. A gente voltou a falar com a advogada e ela conseguiu solicitar pra gente, mesmo a gente estando no Brasil. O que acontece pro NIF, ela fica como uma representante fiscal nossa. Sim. E o NIS, eu acho que ela só solicita mesmo. Ela solicitou isso pra gente, eu sei que em 3 dias o NIF estava pronto, tanto o meu quanto o da Cris. A gente acabou mandando pro senhorio e já foi colocado no contrato. A gente chegou aqui, tinha o contrato, nosso nome e tudo. Sim. O NIS só foi chegar depois, a gente já tá aqui. O meu 2 semanas depois de chegar aqui chegou. O meu foram quase 3 meses. O da Cris foi outra novela. Foi uma novela mesmo. Então a gente já tava aqui, com visto, conseguimos trabalho, conseguimos fazer conta no banco, conseguimos fazer as coisas que eram necessárias para isso. Sim. E aí chegou o dia da gente ir no CEF, de fato, solicitar a autorização de residência. Que era no dia... O meu era dia 20 e o teu era dia 21. De junho. Junho. A gente veio em dia 3 de março e no dia 20 de junho era o dia que a gente tinha... Era o nosso agendamento. Para solicitar a autorização de residência, você tem que levar alguns documentos no CEF. Sim. Basicamente, é os documentos que tu usou para solicitar o visto. Que é esse que a gente falou. Sim. NIF, passaporte. A gente levou todos esses documentos e levou mais o contrato de arrendamento, mais o contrato de trabalho. Que é o obrigatório e precisa, atenção, né? Precisa ser de salário mínimo. Porque isso aconteceu comigo, que uma senhora lá me chamou a atenção, que era, quando eu cheguei aqui, eu recebia o mínimo. Imagina, o nosso visto, que é o que a gente vai falar agora, ele demorou quase 10 meses para chegar à nossa residência, que no caso o prazo máximo era de 90 dias úteis. Então, basicamente, era pra gente, pelo menos no mínimo, já ter recebido ano passado a nossa residência, né? E não foi o que aconteceu. E o que ocorreu? Tiveram 2 meses em que eu trabalhei part-time só. E o que acontece? Quando tu trabalha part-time, é meio período, então tu recebe um pouco menos do que o salário mínimo daqui. E daí o que acontece? Tem um problema na solicitação da residência. Por quê? Porque eles conseguem ver a média e por ali pode ser que tu não seja aceito o teu visto por conta dessa indiferença de valor. Mas aí que também tá o problema, porque já tinha passado do prazo deles, né, nos darem a residência, que aconteceu isso. Então aí eu fiquei se tivesse seguido o prazo normal, ela já estaria com a residência antes de virar part-time. Exatamente. Caso quando foi emitida a autorização de residência, tu tem que estar no emprego com o salário inteiro. Com o salário inteiro, mesmo que tu já tenha chegado lá e tipo, não, olha aqui, o meu contrato ele é de 1 ano ou sei lá quanto tempo e é isso que eu recebo. Não, eles conseguem ver quanto que você recebe realmente dentro da sua conta. Sim, porque né, durante aquele tempo. É tudo conectado, né? Então a gente foi lá com todos os papéis que a gente tinha. O processo é bem tranquilo, é rápido. Como tu tem hora marcada e dia marcado, tu chega lá, eles te chamam no horário, tu é atendido. Se tu tiver todos os documentos ok, eles iniciam o processo, tu tem que tirar uma foto, que é a foto que vai vir no teu cartão. Mas a gente recomenda de novo que venham legalmente com visto, se for possível, que é a melhor forma. A gente passou por todo o processo no CEF tranquilamente, tirando esse atraso de entrega do cartão. Mas a gente presenciou muita gente lá que não tinha horário marcado, eles não atendem. Eles são bem ríspidos, às vezes tu quer tirar uma dúvida, eles também não vão te responder. Exato. Porque a orientação que eles têm é o quê?
Tem horário marcado, é atendido. Não tem horário marcado, Claro. tem que ligar para marcar um horário. Foi E como daí tu liga. Foi como a gente E não falou. tem número. Tipo, é muito imigrante ligando todo dia. A gente solicitou a residência, o cartão. O prazo se estendeu por Quase 10 quase meses. 10 meses, como a gente falou. E o que acontece? No fim do ano a gente teve que trocar de casa que a gente estava. Sim. Então a gente conseguiu uma casa melhor, mais perto do centro da cidade e por um preço melhor. Então a gente acabou trocando de imóvel. E o que acontece? O jeito certo era trocar a nossa residência no CEF. Mas como a gente disse, a gente não conseguia ligar. E a gente já não tinha nem, Sim, nem o primeiro. e a advogada orientou a gente a não trocar também, caso conseguisse ligar. Por quê? Ela falou que como o processo estava meio complicado aqui, a gente pegou também uma troca de... O CEF deixou de existir e eles criaram a AIMA. Ai, mas exato. Então, a gente pegou essa troca de estrutura dentro do CEF. A advogada pediu pra gente não fazer alteração porque poderia reiniciar todo o nosso processo. Aí era Então, mais um tempo. o prazo já era 3 meses, já estava o quê? Em 6, 7 meses que a gente esperando o cartão de residência. Então a gente deixou assim mesmo, só que o que acontece? Esse documento é entregue na tua casa. Se tu não receber esse documento na tua casa, eles não entregam para outra pessoa. O que eles vão fazer é deixar um papel na tua caixa de correio para tu ir retirar esse documento no correio mais próximo. Dentro de prazo, acho que 2, 3 dias, né? Sim. Se tu não for no correio retirar, esse documento volta pra pro lá. CEF. A gente mudou de casa, eu fiquei em contato com o senhorio, peguei o contato do novo morador da casa e eu conversava com ele sempre pedindo os documentos. Sim, se chegava alguma coisa lá. Sim. Acabou que a gente foi pro Brasil, a gente ficou quase 20 dias no Não, mas Brasil. espera, aí que tá o ponto. A gente foi pro Brasil. Mas Sim. para ir pro Brasil, tu tem que ter, quando ter o tu documento. volta, tu tem que ter um documento para Sim. entrar aqui, como se tu fosse residente. E aí que entrou mais um problema, porque a nossa advogada, ela mandava constantemente e-mails mandando pro CEF que a gente ia ter uma viagem marcada pro Brasil e que a gente precisava da nossa residência. A partir disso tudo, o que acontece? Lembra que a gente tinha que comprar passagem de volta lá no início da solicitação do visto? Pra gente não perder essa passagem, a gente comprou podendo remarcar. Fazendo a remarcação, Sim. sim, da passagem, pra gente não perder ela, não é? Sim. A gente acabou remarcando para fevereiro de 2023 pra gente ir pro Brasil visitar a família. Obviamente porque a gente achou que nessa altura a gente já iria ter a autorização de residência, porque foi a solicitação em junho. São 3 meses, são 90 dias o máximo. A gente pensou que no final do ano pelo menos a gente iria ter. E que em fevereiro já estaria tranquilo, tudo certo isso. Só que aí chega fevereiro, não é? Sim. Chega fevereiro e a gente não tem autorização de residência para ir Nada. viajar. E o que a gente faz? A gente entrou em contato com a nossa advogada e a nossa advogada disse que era tranquilo pra gente conseguir ir pro Brasil e voltar, até porque a gente tinha todos os documentos, a gente fez a nossa parte toda certa. Quem tava pecando com a parte era o governo português, então a gente não tinha nenhum tipo de problema. O que ela falou? Levem todos os documentos, todas as solicitações, tudo que vocês tiverem de documento, vocês levem. E foi o que a gente fez, então a gente foi pro Brasil tranquilamente, pra sair é tranquilo, né? Porque Na volta, a gente não teve problema, mas tipo, no Brasil, em São Paulo, a senhora lá da companhia aérea parou a gente, perguntou o Sim. motivo da viagem, a gente falou que morava aqui em Portugal e ela pediu documentação que comprovasse isso. Pediu a manifestação de interesse, a gente falou que não tinha, pediu Sim. visto, a gente falou que não tinha, e a gente explicou toda a situação. A E gente tinha o mostrou- visto, que o CEF não entregou, coisa e tal, e ela perguntou se tinha algum documento que provasse isso. Então a gente mostrou, acho que o contrato da casa, sim, o nosso contrato comprovante de trabalho e o comprovativo que a gente deu entrada no CEF, no CEF, para autorização de pra residência. autorização de residência. Ela liberou E a ela gente, liberou, a gente sim. entrou. E depois teve a imigração aqui em Portugal. E não sei vocês, se alguém que está assistindo já passou por isso, a gente fica naquela fila da imigração e vê as pessoas sendo levadas para sala. Pra essa ali do lado. Então e a gente fica com esse receio. Mas aí a gente foi com uma menina e eu falei, olha, eu vou falar simplesmente o que é. E eu lembro que a senhora perguntou assim, qual é o motivo da visita? Foi alguma Sim, o coisa que assim. vocês ela vieram perguntou. fazer aqui em Portugal? Daí eu falei, a gente mora aqui, a gente só tá voltando. E ela, tá bem, carimbou. Carimbou os 2 passaportes e a gente E entrou. deu e Tipo, não perguntou mais não pediu nada. 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 Nenhum documento, nada. Simplesmente. Acho que foi porque. Eu tava com uma pasta assim, na mão, cheia de documento, e ela, tá bem. Tá bem, entra e. A gente chegou do Brasil, se passaram 2 semanas, e eu recebi mensagem do rapaz que mora na casa que a gente morava antes, e ele me disse que tinha alguns documentos lá, os papéis do correio da AIMA. Só que o que acontece? Nesse papel vem a data que Sim. aquilo foi tentar ser entregue. O meu tava com a data de 27 de fevereiro, ou Sim. seja, a gente tava no Brasil ainda, e ele Yeah. não disse nada, e o da Cris foi em março, começo de março. Foi dia 4 de março.
4 de março. E isso foi, a gente recebeu isso na metade de março? Sim, lá pelo dia 15, por aí. Então, ou seja, não valia nem a pena a gente ir lá nos Correios ver isso. Sim. Então, pra semana, a gente já foi direto lá na AIMA. Lá na AIMA. Em Coimbra. Sim, aí chegamos na AIMA em Coimbra. O do Heraldo, que foi do dia 27, tava lá. Tava lá. E o meu tava em percurso. No caso, não tinha chego ainda. Só que ela falou que tava em percurso. Tipo, tava vindo pra Coimbra. O caminhão dos Correios tava levando pra lá. E daí lembra o que a gente viu? A data, a gente pegou o comboio era 10h35. Sim, e às 11h05 chegou o documento dela lá. O documento lá na AIMA. Porque a senhora da AIMA passou pra gente o código de rastreio. E daí chegou lá. Então, tipo assim, 20 minutos, meia hora depois, sim. Já tava lá. Só foi na outra semana pra lá, né? Eu fui na outra semana pra buscar, porque já tava lá, né? E a gente teve que pagar uma taxa pra poder retirar. Porque quando volta pra lá, a gente tem que pagar uma taxa. 28,50 €, cada um pagou só pra retirar o documento. Exatamente. Ou seja, eles enviaram pra gente, a gente não tava em casa, voltou pra lá, só o fato de voltar pra lá a gente teve que pagar essa taxa. Isso. E tá aqui Agora a gente tem a residência. a nossa residência. E agora com esse documento possibilita algumas coisas que a gente não poderia fazer. Agora a gente pode ter médico de família, a gente tem que ver isso. Eu vou trocar minha carta brasileira pela carta portuguesa também. Não é obrigatório, mas como a gente quer viajar para alguns países mais pra frente, é melhor ter a carta portuguesa. E a troca da morada fiscal também. Troca da morada fiscal, sim. Porque lembra lá que quando a gente solicitou o NIF, a nossa advogada ficou como representante fiscal? Sim. E a morada fiscal estava no Brasil. Ou seja, agora que a gente vai declarar o imposto de renda, se a nossa morada fiscal estiver no Brasil, a gente vai ter que pagar um imposto de 25% em cima dos rendimentos do ano passado. Então, por isso que é bom estar trocando, pra gente não estar pagando esse imposto a mais. Então era isso. Depois desse perrengue todo, no final deu tudo certo, né? Pra gente. Qualquer dúvida ou sugestão, se a gente falou alguma coisa que esteja errada, né? Ou que vocês tenham dúvidas, alguma comenta coisa, aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. É processo e o que a gente acredita desse novo visto, né? É novo, tem pouco tempo ainda de legislação e tudo, até eles estão mudando e adaptando para ver o que fica melhor. Mas eu acho que é um visto muito bom, eu acho que a gente faria com certeza ele de novo, se fosse. Para nós deu tudo certo. Eu acho que o ponto não foi nem a questão do visto, foi o lugar que a gente fez a solicitação, que foi em Coimbra. Que Coimbra dizem que é um dos lugares mais difíceis do CEF, mais difícil e mais demorado daqui de Portugal. Sim. Então, se vocês solicitarem e tiverem uma marcação e puderem optar em não ser por Coimbra, olha, eu não iria porque demora muito. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem comentar aqui embaixo qualquer tipo de sugestão, dúvida, se quiserem o contato da nossa advogada, que foi super útil pra gente e a gente não tá recebendo nada por isso, vocês podem deixar o comentário aqui, que a gente passa o contato dela, que é mesmo uma profissional super eficiente, ela tá vivendo aqui em Portugal, então ela entende super do que tá acontecendo por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo que esteja pensando em vir para Portugal, ou que tenha alguma dúvida do processo que é para vir para cá. E acho que é isso. Era isso. Então tá, um beijinho grande e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.